Um jogo nojento, um jogo ridículo do seu técnico medíocre. Abel, você é covarde. O time não queria correr, um bando de cagão em campo. Não consegui vencer esse Universitário, que já estava praticamente eliminado, não consegui fazer um gol. Um jogo vergonhoso. É isso que você quer que eu fale? Ah, meus amigos, então vocês estão no canal errado, porque aqui é o Calma Parmeiro. E eu vou trazer uma análise racional, porque eu não vou cair nessa conversinha dessa galera aí que tá de gritariazinha com o time que ainda tá invicto na Libertadores, melhor campanha, classificado para as quartas de final, tá bom? Começa mais uma análise do Calma Parmeiro de Palmeiras 0, Universitário 0, um jogo ridículo mesmo, de fato, muito ruim o jogo do Palmeiras, mas vem comigo para mais uma análise. Palmeiras foi a campo com o Everton, Gustavo Gomes, Murilo e Michael, Giai, M. Martinez, Alan e Felipe Anderson, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes, né? A escalação ali que ficou meio que nesse 3-4-3, enquanto o Universitário foi de Brito, Zandipolo, Inga foi o lateral esquerdo do último jogo, jogou de zagueiro pela direita, Santa Maria por dentro, jogou muita bola, tá? Di Benedetto, e Carabali, Guedes, Castillo, Concha, bom jogador Concha, Vélez e Thurin, eles trocaram a dupla de ataque inteira para esse jogo, né? E vamos lá, Palmeiras foi mal, né? Vamos falar bem a verdade? Palmeiras foi bem mal, um jogo assim, horrível, primeiro tempo ridículo, mas ridículo do Palmeiras, a gente precisa entender alguns motivos. Primeiro deles, vamos falar a verdade, o Abel fez testes, o Abel tirou o jogo para fazer testes, e tinha que ter feito testes em qual jogo? Nesse jogo, que já estava ganho, o Palmeiras classificado, e ele fez os testes nesse momento. Só que aí foram alguns testes bem esquisitos, tá? Primeiro deles, a gente vê esse teste aqui, ó. Vocês estão vendo esse que tá marcado aqui, é o Murilo. O Murilo, na saída de bola, muitas vezes subia como um volante. Você tinha aqui Gomes e Michael e o Murilo subindo como volante, assim, um negócio, vou falar bem a verdade, esquisito. Esquisito. Volto a repetir. Hoje era jogo para testar. Se na cabeça do Abel isso fazia sentido, não fez sentido nenhum. Hoje, pelo menos no jogo de hoje deu tudo errado. Mas, pelo menos ele testou, né? Primeiro ponto é esse. O segundo teste, que também ele fez por alguns momentos do jogo, eu achei esquisito também, mas vamos lá. Ó, o segundo teste foi esse aqui, ó. Aqui você vê. Deixa eu até voltar alguns frames, ó. Aqui. Você vê aqui, ó, a linha de 4. Linha de 4, né? É Giai, Gomes, Murilo e Michael de lateral esquerdo. Eu vi muita gente falando, Michael jogou de terceiro zagueiro. Não, ele jogou de lateral esquerdo. Depois, no segundo tempo, ele virou um zagueiro mesmo, mas ele jogou de lateral esquerdo. Teve lance que você via, bola na lateral, ele pedia pra cobrar a lateral. Lateral esquerdo, é só você ver os comportamentos, tá? Ah, Henrique, mas ele não foi na linha de fundo, porque ele é um lateral, é um zagueiro, né, jogando de lateral esquerdo improvisado defensivo. Ele não ia ficar subindo toda hora. Então, muitas vezes parecia que ele era o terceiro zagueiro. Basicamente, ele era aquele lateral que faz a saída de bola a 3, que o Abel sempre gosta. Muitas vezes foi o Giai, antigamente era o Rocha, recentemente nos últimos jogos foi o Piquerez. Esse foi o Michael. Sim, o Michael jogou de lateral esquerdo. Um teste que deu tudo errado, né? Deu tudo errado. E aí, quer ver? Vou explicar pra vocês, ó. Murilo vai sair jogando no Felipe Anderson, e aqui tá explicado por que o Michael era um lateral esquerdo. Esse comportamento já mata que ele era um lateral esquerdo. Por quê? Esse tipo de jogada é jogada de suporte, básica, jogada básica de futebol. O ponta abaixa para receber essa bola e o lateral se projeta. O ponta, que era o Felipe Anderson, que muitas vezes fez a ala mesmo, mas ele, em tese, era o ponta, ele baixou para receber essa bola e o Michael, sem olhar, já se projetou. Isso é movimentação de lateral esquerdo. Ele fez pouco no jogo, mas por ter feito, ó, você percebe, ó, de costa, tá de costa pra jogada. Zagueiro não faz isso. Ele foi orientado para ser lateral esquerdo. Deu muito errado, mano. Deu muito errado. Sim, deu errado. Mas já discuti com uma galera aí. Ah, não, você é cego. O Michael jogou de zagueiro. Michael jogou de lateral esquerdo. Tô mostrando. Tá ok? Então, vamos parar de falar besteira por aí. Muita besteira, né? Muita besteira. Mas enfim. Deu tudo errado. E pra mim, o principal teste que deu errado do Palmeiras nesse primeiro tempo, ele tem nome e tem sobrenome. E boa parte da culpa disso é da torcida. A torcida que tanto insiste nisso aqui, ó. Nisso aqui. Alan Elias como volante. Criou-se uma história... Gente, eu sei que tem gente aí que acompanha a base. Quem acompanha a base, vem nos comentários.
opina aí, vai. Vocês conhecem o Alan da base, né? O Alan era a ponta que virou um camisa 10. O Alan jamais foi volante na categoria de base. Jamais. Ele nunca na vida foi volante. Chegou a copinha desse ano, ele jogou 2 jogos como um camisa 8, e isso não é porque ele virou volante, é porque na categoria de base os jogadores jogam em 2 e 3 posições para aprender novas funções para ajudar no profissional. Então, o que faltava para ele ali era um combate no meio-campo. Ele foi escalado como volante para adquirir isso antes de subir pro profissional. Ele subiu e, como a galera acompanha mais copinha do que os torneios, botaram na cabeça que o Alan é camisa 8. Vocês, muitos de vocês que vem aqui nas lives, vem nos comentários e fala que o Abel é burro, que ele não tinha que botar o Evangelista, tem que botar o Alan de camisa 8. Testa o Alan de camisa 8. O Alan não é volante. E aí a gente viu o primeiro tempo nojento do Palmeiras, muito por culpa do seu Alan. E aí, antes que vocês me falem, Henrique, mas ele cabeceou bola na trave, se esforçou, tudo bem. Pisando na área, né? Como um meia, né? Quando ele saía da função do 8 e fazia o que ele sabe fazer, que é ser um camisa 10, pisar na área, articular, ele jogou bem. Só que a função dele não era essa, a função dele era circular a bola. E ele não estava dando essa dinâmica. A função dele era ocupar o meio-campo para o Universitário não ter o meio-campo livre. E ele não estava fazendo isso. Não estava fazendo isso. Então o primeiro tempo foi horroroso, muito por conta do Alan. Mas a culpa não é do Alan. Porque são vocês que ficam pedindo o Alan. E eu tenho a séria impressão que o Abel só colocou o Alan porque ele sabe que muita gente está pedindo e porque ele quer dar um recado para a diretoria. Que a diretoria não está se esforçando o suficiente para buscar um 8. E ele falou, ó, vocês acham que o Alan é 8? Vou botar aqui para vocês verem a tragédia que foi. E eu tô aqui para mostrar que foi uma tragédia sim. Não me venham com ideinha de que o Alan jogou bem. O Alan jogou bem fora do que era o pedido para ele. E aí tudo bem. Se o goleiro entra em campo para defender, ele larga o gol, vai pro ataque e faz um gol de cabeça. Só que ele toma 2 frangos lá atrás e ele tá errado. O Alan fez boas jogadas como meia, saindo da obrigação que ele tinha de ajudar a circular a bola e dominar o meio campo. Como volante, trágico. E a culpa não é do Alan. A culpa não é do Alan. O Abel que escalou, e eu acho que muitos de vocês que abram os olhos para ficar com essa ideinha de que o Lucas Evangelista não presta, tem que botar o Alan. O Alan fez uma péssima partida. E aí eu listei um monte de lances do Universitário, ó. Aos 5 minutos o Palmeiras atacou com perigo, beleza, mas logo em seguida o Everton bateu roupa. Aos 10 minutos o Universitário teve um gol anulado. Aos 12 minutos teve um cruzamento da direita e o Pérez Guedes cabeceou do lado. Pô, acorda, Palmeiras! E aí eu pensei, pô, vai acordar em algum momento, né? Mas o Palmeiras estava sem meio campo. Aos 16, o Everton esfriou o jogo ali, né? Pro Maurício receber orientações do Abel. Não adiantou de nada, porque aos 19, escanteio cobrado pelo Alan, Murilo cabeceou por cima. Não, Palmeiras acordou pro jogo? Não. Aos 22, o Jai deu um drible da vaca. Olha só, Palmeiras ali naquele momento ele teve um pouco de chance, ó. Cruzou igual um maluco, porque ele é ruim no apoio. E aí, a partir daí, só deu Universitário. Aos 25, chute de fora e o Everton defendeu com uma dificuldade ali, espalmou e depois buscou. Aos 26, o Murilo chutou contra o próprio Mikael, mano. O cara quase saiu na cara do gol, o Gomes tirou. Aos 27, cruzamento na área. O zagueiro Santa Maria, que fez uma boa partida, desviou ao lado do gol. Mano, uma vergonha o primeiro tempo. O Palmeiras tomando taca do Universitário. Aos 34, escanteio batido e o cara livre no segundo pau bateu do lado do gol. Tá ligado? Só aos 47 que o Palmeiras foi dar uma acordada, cruzamento do Maurício e o Alan cabeceou no travessão, fazendo aquilo que eu disse, jogando como meia, não como volante. Ele como volante foi uma tragédia. E aí, queiram acreditar ou não, não é possível, cara. Não é possível, né? Vocês têm que olhar mais pra tática e menos pros highlights, eu sempre falo isso aqui. O Alan, como volante, não contribuiu em nada. Como meia, ele foi bem. Tanto é que no intervalo do jogo, o que o Abel fez? O Abel sacou o Alan. O Alan tava muito mal, gente. O Alan tava muito mal. O Abel sacou o Alan e colocou o Evangelista. E aí eu falo pra vocês, quanto que o Palmeiras sofreu no segundo tempo? Nada. Nada. Porque o Evangelista equilibrou o meio campo, porque ele é volante. Pode não ser brilhante, mas ele é volante. Foi só colocar o Evangelista que o Universitário não conseguiu mais criar. Simples. Colocou um volante. O Universitário não conseguiu mais criar. E aí o segundo tempo foi extremamente morno, né? Mas morto também, insuportável, porque o Palmeiras corrigiu a falha defensiva,
que era esse buraco no meio campo, mas, mano, seguiu com muitas falhas defensivas, e muita porque ó, o Felipe Anderson era esse ponta que virava ala, né, com o Mikael fazendo lateral esquerdo que virava zagueiro, mas o Felipe Anderson ficava muito isolado, o Giai não apoia, velho, e o Maurício não articula, o Maurício é um segundo atacante. Então, no final das contas, o Palmeiras corrigiu o buraco no meio campo, mas não corrigiu a questão ofensiva. E isso foi pesando para um segundo tempo muito ruim do Palmeiras, cara. Muito ruim ofensivamente. Defensivamente corrigiu, mas ofensivamente foi muito ruim. E aí o Abel ele fez algumas alterações no segundo tempo que deu uma melhorada no Palmeiras, né? Ele botou o Aníbal Moreno no lugar do Emiliano Martinez, né? Só para dar um gásinho a mais no meio campo. Ele tirou o Giai finalmente e botou o Kelvin, que jogou, entrou bem. Kelvin um dos melhores em campo. E ele tirou o Felipe Anderson, que não estava fazendo nada, e botou o Piquerez, que meio que também não estava fazendo nada, né? Não fez nada demais, mas ali equilibrou o jogo. Ele estava fazendo testes e aí ele oficializou o 3-5-2. No momento que ele botou o Piquerez, ele parou de fazer o Mikael virar um lateral. O Mikael fixou mesmo como zagueiro, ele, Murilo e Gomes. E aí teve bem aberto o Kelvin, o Piquerez. O Maurício veio para dentro, mas o Maurício não é articulador. E o Palmeiras ficou com uma dupla de ataque. Uma dupla de ataque que durou pouco tempo. Porque pouco tempo depois o Vitor Roque sentiu, né? O Abel ia colocar o Fux, eu acho que ele ia tirar o Murilo, o Gomes, não sei, algum dos zagueiros da direita aqui, mas ele acabou tendo que tirar o Vitor Roque, né? Que estava sentindo cãibras, para colocar o Facundo Torres. Aí o Facundo Torres abriu por um lado, Maurício abriu por outro, né? Maurício abriu por outro. E o Palmeiras ficou nessa formação aqui, nesse 3-2-4-1, que também foi muito insosso e não funcionou de nada. Resumo do jogo, rapaziada. Palmeiras fez um bom jogo? Não. Fez um bom jogo. Foi um jogo tosco do Palmeiras. Mas, vamos falar a verdade? Era jogo pra testar, mano. A maioria dos testes do Abel foram muito ruins, cara. Muito ruins, deu tudo muito errado. Mikael de lateral esquerdo foi mal. O Murilo subindo pra fazer volante foi inútil, não tinha necessidade. O Giai de ala não funciona. Tinha que começar já com o Kelvin. Mas beleza, ele quis testar o Giai. Não funcionou. O Felipe Anderson ali como um ala meio que isolado também não funcionou. A dupla de ataque mais isolada lá na frente não funcionou. Um monte de teste que não funcionou. O Alan, principal teste que não funcionou. O Alan de camisa 8. Que o Abel aprenda com esses testes e não cometa esses erros novamente. Ó, se tinha um jogo para o Abel testar, o jogo era esse. Eu critico os testes do Abel? Não. Não, porque tinha que testar mesmo. Se ele achava que podia dar um caldo, testasse. Era o jogo para testar. Eu não tenho crítica nenhuma ao Abel, nem ao time. Foi um jogo ruim, mas é um jogo que estava controlado. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo de ida por 1-0, tivesse um certo risco, o Abel não ia fazer nada disso. O Palmeiras ia ter jogado sério, não ia inventar moda e ia ganhar o jogo tranquilamente. Eu tenho a noção disso. E eu sei que tem muita mídia aí que já tá abrindo live gritando, falando que é uma vergonha, que o futebol do Palmeiras é pobre. O Palmeiras tentou um monte de coisa. É uma pena pra torcida que teve lá, né, mano? A galera gasta uma grana com ingresso pra ver um treino. O Palmeiras treinou, fez testes, coisas que é um treino. A torcida merecia mais. Mas, volto a repetir, Palmeiras em reformulação. Muitos jogadores aí novos no elenco, chegaram esse ano, dinâmicas novas. Se tem um momento para testar, é num jogo que estava resolvido. E só teve essa possibilidade de testar porque o Palmeiras resolveu o jogo na ida lá no Peru. Então, meus amigos, eu não tenho nada a reclamar. Tô frustrado? Tô. Adoraria estar falando aqui de uma vitória, de um agregado de 10-0 aí pra gente tirar onda. Vamos falar que o nosso futebol é ruim, vão zoar a gente na mídia, mas tá tudo certo. Tinha um jogo para testar? O jogo era esse. Segunda-feira é a Vera contra o Sport. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai jogar bem. E tem tudo para se classificar para a semifinal da Libertadores num duelo contra um River Plate, que eu assisti os dois jogos contra o River. Tá, também não é nada demais, tá bom? Tem jogo. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Aqui nesse canal não haverá gritaria sem sentido. Quando tiver que criticar, eu critico, mas a análise sempre vai ser racional. Esse é o meu compromisso com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!